Boa noite, segunda-feira, 6 de agosto. Veja os destaques de hoje do Jornal da Guará. Com convenções de Roberto Rocha e Maura Jorge, estão definidos nomes que vão concorrer ao pleito de outubro para o governo do Maranhão. Eleições vão interferir no Legislativo. Na Câmara, vereadores se lançam na disputa e podem promover renovação de 30%. Na Assembleia, preocupação é com a possibilidade do recesso branco. Na economia, a DIEESE revela queda no valor da cesta básica em São Luís em mais de 6%. Setor imobiliário se mobiliza para vender imóveis que estão encalhados com a crise no mercado. E você vai ver ainda que medidas estão sendo adotadas para reduzir o número de ações criminosas contra estabelecimentos bancários. E o fim do prazo para o pagamento da segunda parcela do IPTU. Agora, no Jornal da Guará. O final de semana foi decisivo para quem pretende se lançar como candidato nas eleições de outubro. Isso porque até ontem foi o prazo para os partidos realizarem as convenções eleitorais que escolheram os nomes para a disputa do pleito. A partir de agora, os partidos vão ter mais 9 dias para efetuar o registro das candidaturas que termina no próximo dia 15 de agosto. Isso vai dar a oportunidade, por exemplo, de lançarem os nomes dos candidatos a vice, como o PSDB, que realizou a sua convenção no final de semana, mas não escolheu ainda o candidato a vice-governador. Não é isso, Aniele Pimentel? Muito boa noite para você. Exatamente isso, Pascoal. Boa noite a você e a todos. O PSDB realizou sua convenção no sábado, que homologou o nome de Roberto Rocha como candidato aqui ao Palácio dos Leões. Mas o partido não lançou o candidato a vice. Segundo o PSB, esse nome só vai ser divulgado no dia 14 de agosto, véspera da homologação dos nomes. A convenção também reuniu os candidatos ao Senado, além de parlamentares que compõem a base de 7 partidos que estão apoiando Rocha. Vamos ouvir o que o candidato ao governo do estado falou sobre sua expectativa para concorrer nesta eleição. A prioridade é explorar economicamente a riqueza, no lugar de explorar politicamente a pobreza. Fazer diferente para fazer mais e melhor. Olha só, Pascoal, também no sábado houve a convenção do PSL com a candidata Maura Jorge e o candidato a vice-governador, o tenente-coronel Roberto Filho. A convenção também foi bastante prestigiada e nós vamos ouvir o que a candidata falou e também quais são as suas expectativas para essa disputa. Nós resolvemos chegar hoje para o PSL e o PRTB, que foi quem está fazendo a diferença de não estar se coligando pelas velhas práticas, pelos acordos escuros. Está aqui as pessoas de bem que querem fazer a verdadeira mudança de prática, de atitude e de convicção que é possível se construir um Maranhão e um Brasil mais decente, devolvendo essas práticas saudáveis de convicção, de democracia, não pelo dinheiro, não pelos acordos, nem pelas trocas de benesses. O PSL concorre uma chapa por sangue para o governo do estado. O último partido a fazer sua convenção foi o Avante, convenção essa que aconteceu no domingo. O partido Avante é comandado pelo prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo, que ainda se mantinha em silêncio. Apresentou seus candidatos a deputado federal e estadual. A convenção do partido também formalizou o apoio do Avante à candidatura do Flávio Dino, que tenta a reeleição para o Palácio dos Leões. Pascoal, eu fico com você, uma ótima noite, até amanhã. Aniele Pimentel, muito obrigado, boa noite, até amanhã. Vamos ver agora por ordem alfabética quem são os candidatos para o governo do Maranhão e também ao Senado Federal. Pelo PCdoB, Flávio Dino concorre à reeleição. Disputam em sua chapa ao Senado Elisiane Gama e o Everton Rocha. A candidata Maura Jorge, do PSL, disputa como candidato ao Senado em sua chapa Samuel Campelo. Odívio Neto, do PSOL, vai disputar as eleições em conjunto com os candidatos aos senadores Iego Bruno e Saulo Pinto. Pelo PSTU, Ramon Zapata, que vai disputar com os candidatos Preta Lu e Saulo Arcangeli, que sairão ao Senado. Roberto Rocha, do PSDB, lançou como nomes para a disputa ao Senado Alexandre Almeida e José Reinaldo Tavares.
E a ex-governadora Rosiana Sarney, do MDB, vai à disputa no Senado com Edson Lobão e Sarney Filho em sua chapa. Esse cenário eleitoral é assunto para análise de Marcos Saldanha. Muito boa noite, Marcos. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite você de casa. Com saudade de você, suas férias foram boas? Boa, estamos de volta agora no quente das eleições, né? Começou de fato, em absoluto, né? Sem dúvidas o jogo, né? Pois é, Marcos, nós temos aí os 6 candidatos, cartas à mesa, os 6 candidatos colocados para o governo do estado. A disputa para o Senado também, que parece ser quente a julgar pelas últimas pesquisas de intenção de voto. Bora falar um pouquinho aí dessa perspectiva. Primeiro, a gente tem até o dia 15, né, para todo mundo registrar as candidaturas, mas em princípio são esses nomes que vão concorrer ao governo do estado. Imaginávamos, isso foi alvo de muita discussão, a questão, por exemplo, da ex-governadora Rosiana Sarney se lançar candidato, no final das contas, se lançou. Meio que para salvar o nome do Grupo Sarney? Pois é, Pascoal, essa eleição, a gente caminha então para uma eleição mais polarizada. Vale-se dizer que tudo é tendência e tudo muda dia após dia. A gente fala considerando o registro das candidaturas, o que foram as convenções. Então, a gente tem sinalizado uma campanha para governo do estado polarizada entre o Grupo Sarney e o governador Flávio Dino, né? Então, a governadora Rosiana Sarney havia toda aquela especulação, afinal, se ela seria ou não seria candidata mesmo, e a gente entende que talvez essa candidatura pode até ganhar força ao longo, isso quem decide é o povo é soberano, não se trata de definir se tem condições ou não de ganhar, não é essa a questão. A questão é que me parece que só ela seria capaz de manter a força do grupo. Eu diria só ela não, ou ela ou o pai dela, o José Sarney. Então eu acho que a presença da Rosiana nas eleições mostra talvez muito esse elemento, né? Essa coisa de tentar manter a unidade, tentar, primeiro, naquele momento de lançamento, evitar debandadas e agora tentar, né, manter o grupo um pouco mais unido do que a gente viu logo depois das eleições do Flávio Dino. Agora, muito mais do que isso, agora a grande, não diria surpresa, mas o que vai pesar e muito nessas eleições é justamente avaliar essa quantidade de votos que ela vai ter. Então, assim, eu diria que não se trata só dessa eleição, se trata até da próxima eleição, quer dizer, quantos votos terão e qual será a distância entre um e outro, independente de quem ganhe, não estou definindo, não tem como dizer quem vai ganhar, eu digo, mas qual vai ser a diferença, quer dizer, eu diria nesse momento que a Rosiana Sarney levar essa eleição para o segundo turno, isso tem um peso muito grande para o Grupo Sarney. E ainda que venha a perder a eleição, que essa derrota seja com uma margem pequena, isso também vai fortalecer muito o Grupo Sarney para uma eleição futura. Então, isso vai pesar muito. Nomes como o de Maura Jorge e Roberto Rocha nesse contexto. Pois é. O Roberto Rocha também vai avaliar que peso político ele tem. Eu acho que ele joga, talvez, uma carta alta e aí ele pode sair dessa eleição grande, né? Ele já é senador, ele pode entender, eu tenho um grupo político, eu posso pensar em projetos para frente, porque eu tenho um peso. Ou o inverso, ele também pode sair da eleição menor do que entrou. Quer dizer, entender que ele sozinho, porque essa era a grande discussão, né? Que ele sozinho, enfim, não tem significado nenhum. Então, assim, pesquisa de intenções de votos apontam Maura Jorge e o Roberto Rocha sem grandes perspectivas, mas isso é como eu digo, o jogo está começando de fato agora. Mas as convenções e a força de agregar de ambos, dos dois candidatos, ela não foi muito convincente. Então, assim, do ponto de vista de agregar, a candidatura da Maura Jorge não conseguiu muita coisa. Quer dizer, nós temos ali o PSL, PRTB, são partidos pequenos, sem muita capacidade. Então, a Maura Jorge parece que vai tentar tudo no nome do Jair Bolsonaro. Tanto é que ela tem dito, né? Eis o partido do Jair, eis os candidatos do Jair Bolsonaro. Ela vai apostar muito nisso, né? Mais animado do que a eleição para governador, parece-me que vai ser a eleição para o Senado, que são 2 vagas. E a gente pode dizer, pelo menos neste momento, a julgar pelas primeiras pesquisas, né, que foram realizadas, que nós temos aí o senador Edson Lobão, né, que vai em busca de mais um mandato, o deputado federal e ex-ministro Sarney Filho. Temos ainda o Everton Rocha, deputado federal, Elisiane Gama, deputado federal, e José Reinaldo Tavares. São 5 nomes
disputando aí diretamente duas vagas. Duas vagas. Se fosse para fazer uma aposta, não estou lhe fazendo essa pergunta, né? Não diga isso, não seria nada fácil aí para as casas de aposta também, para quem costuma analisar politicamente a situação, não? Essa, eu diria, você definiu tudo, Pascoal. Assim, a eleição para o Estado não está definida, nem longe disso, mas ela está polarizada. Agora, a para senador talvez vai ser a mais emocionante. O lado positivo disso talvez seja pela primeira vez nos últimos tempos a população maranhense discutindo vaga para o Senado. Quer dizer, isso pode ser positivo somente nesse aspecto de, bom, o que faz um senador, qual o papel do senador, quer dizer, pela primeira vez o eleitor maranhense vai ter que, de fato, estudar muito na hora de votar. Mas eu diria assim, claro que seria fácil se pensar que cada grupo fará um senador, mas é totalmente imprevisível. Vamos lá. O Lobão Filho, ele vai conseguir, assim, trazer os votos que ele teve em outras... O senador Lobão. O senador Lobão vai conseguir trazer os votos que já teve em outra eleição ou existe um desgaste muito grande do nome dele? O Grupo Sarney, de fato, vai fazer dobradinha no sentido... Até na campanha vai apostar, ou o foco do Grupo Sarney é o Sarney Filho. O Sarney Filho tem condições de fazer votação para o Senado, que é diferente do deputado federal, o voto para senador é grande, coisa, né? Estamos falando de muitos votos para se fazer senador. Então, e o Grupo Flávio Dino vai conseguir, né, fazer um ou fazer até mesmo os dois? Quer dizer, as intenções de voto não mostram nenhum senador aí de fato deslanchado de fato. Não tem nenhum que diria assim, esse está com maior chance. Então, eu acho que talvez vai ser a mais emocionante a eleição ao Senado dos últimos tempos. Cada um com as suas peculiaridades, cada um deles com características e representando grupos bem distintos. Pois é. Né? E nesse sentido, eu acho até que a guerra para fazer os senadores talvez seja maior do que até para fazer governador em determinados grupos. Né? Então, esses nomes todos que você apontou, todos estão na briga porque tem chance. Sim. Essa é a grande diferença. E tem os demais também que podem roubar um voto ou outro desses, né, que estão aí despontando à frente, não quer dizer necessariamente, de repente, eles não possam, né? Claro, é surpreendente. É uma disputa, né? Mas é fato que nós temos 5 nomes aí que vão, né, muito forte aí para 2 vagas. Isso aí é indiscutível. Mas que entre os 5 nomes não tem favoritos, isso é um fato também. Quer dizer, seria difícil mesmo qualquer um apostar nesse momento da corrida. Mais para frente a gente vai ver, até porque o voto para o Senado é um voto que demora a ser definido, ele não tem um peso muito grande e vai ser muito legal a gente acompanhar essa eleição e o povo maranhense talvez pela primeira vez ou nos últimos tempos mais ligado nessa disputa. A gente já fez várias vezes sabatina para senador aqui na Guará, né? Então eu acho que vai ser muito interessante. Eu diria que eu já estou ansioso para essa sabatina de senador, como em poucas vezes fiquei. Bom, meu Marcos, olha só, a gente dá continuidade aqui ao Jornal da Guará. Isso porque na Câmara Municipal de São Luís, essa eleição também pode provocar algumas mudanças no atual quadro de vereadores. Veja na reportagem de Mariana Dias. Nas eleições deste ano, o número de candidaturas no Parlamento Municipal aumentou em 50% em relação à legislatura em 2014, quando apenas 5 vereadores estiveram na disputa, seja pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara dos Deputados. Esse ano, o cenário é diferente e pelo menos 10 parlamentares querem alçar outros voos na política antes de completar mais um mandato municipal. Dos integrantes do Legislativo da capital maranhense, 3 sonham com cadeiras no Congresso Nacional e estarão na disputa a deputado federal. Os vereadores Samarques, Pavão Filho e Pedro Lucas Fernandes. E eu não tenho dúvida também que outros colegas vereadores que são candidatos a deputado federal estadual também têm a oportunidade de ir para a Câmara Federal ou para a Assembleia. E, evidentemente, haverá uma renovação significativa com a eleição de todos nós a estes cargos. E vai oportunizar os suplentes poderem chegar à Câmara Municipal de São Luís, que é uma escola para qualquer um que queira exercer a representação política na democracia, é o Parlamento Municipal, que é a grande escola. Outros 7 estarão na disputa à vaga na Assembleia Legislativa. Entre eles estão os vereadores Estevão Aragão,
Bárbara Soeiro, Honorato Fernandes, Marcial Lima, Ricardo Diniz, Silvino Abreu e Gutenberg Araújo. Dos vereadores confirmados no pleito para deputado estadual, 3 fazem parte da mesa diretora da Câmara de São Luís, como o primeiro secretário, Honorato Fernandes, o terceiro vice-presidente, Ricardo Diniz, e a quarta secretária, Bárbara Soeiro. Acho essa pergunta fantástica. Eu acho sim. Eu acho que essa casa, mais do que na última eleição, agora tem 10 pré-candidatos a deputados estaduais e federais. Então eu acho que isso aí abre-se uma porta muito grande para a possibilidade de renovação não só da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, mas também aqui desta casa. Para o presidente da casa, o trâmite eleitoral não vai atrapalhar os trabalhos, que será continuado pelos vereadores suplentes. Todas as casas legislativas têm candidatos, né? Mas só que aqui são 31 políticos, vereadores, e só temos 10 candidatos. Vamos conciliar e vamos dar continuidade às nossas sessões de forma normal. E já que nós estamos falando, vimos a reportagem da Mariana da situação da retomada dos trabalhos na Câmara, vamos ver também como foram os trabalhos na Assembleia Legislativa. O repórter Hugo Reis foi quem acompanhou a sessão de hoje e traz os detalhes. Boa noite, Hugo. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Hoje os parlamentares da Assembleia Legislativa retornaram às suas atividades políticas na Casa do Povo. Porém, no plenário Najib Aikel, apenas 8 deputados compareceram e não houve ordem do dia. Este ano de eleições existe uma preocupação muito grande com a presença nas sessões, já que muitos dos deputados vão disputar a reeleição ou outros cargos. Sobre o assunto e a forma de trabalho para os próximos meses, ouvimos o presidente Otelino Neto. Não vai existir recesso branco. Nós estamos combinando para concentrarmos no que diz respeito à apreciação de itens da ordem do dia, que são os projetos de lei, projeto de lei complementar, análise de medida provisória, de requerimentos, nas terças e nas quartas-feiras. Mas as sessões vão acontecer todos os dias de acordo com o regimento, segunda, terça, quarta e quinta-feira, de maneira que o deputado possa ir ao interior, possa estar presente mais nas bases, mas também cumprindo aqui com o nosso dever de estar todos os dias nas sessões. É isso então, Pascoal. Eu volto com você. Hugo Reis, muito obrigado por suas informações. Boa noite. Até amanhã. Marcos Saldanha, o que esperar então aí desse semestre nos parlamentos, tanto na Câmara quanto principalmente na Assembleia Legislativa, com todos os candidatos concorrendo aí diretamente? Pois é, eu diria que esperar muito pouco, tanto da Câmara quanto da Assembleia Legislativa, porque, enfim, os candidatos estão nas bases atrás de voto e quem não é candidato também vai apoiar, né? Vai estar dentro das eleições. Ou seja, o clima até outubro ele é completamente eleitoral. É um segundo semestre perdido. E a gente teve Copa do Mundo ali naquele início, a gente já teve o processo eleitoral começando ali um pouquinho antes, o pré-eleitoral, o eleitoral é um pouco mais curto, por isso o pré-eleitoral foi maior e não há muito o que se esperar, Pascoal, das casas do povo. Agora, claro, o que a gente vai avaliar é o seguinte, é uma eleição de muitos votos, no sentido de que você vota para deputado estadual, deputado federal, você vota para senador, governador e presidente, né? Então, é muita coisa para o eleitor ficar atento, ficar se informando e buscando. Nós temos 42 vagas na Assembleia Legislativa e 18 da bancada maranhense, né? Muitos vereadores querem, ex-vereadores querem também, né, tentar uma oportunidade. Enfim, então, eu não sei, olha, há uma previsão de 30% a 40% aí de renovação, né, nos parlamentos, nas bancadas. Eu tenho uma dúvida, uma coisa que a gente vem analisando desde o ano passado é que numa eleição, num perfil de financiamento diferente de campanha, de pouco recurso e crise, eu ainda acho que leva muita vantagem quem já está no cargo, quem está buscando a reeleição. Então, eu ainda acho que o índice de renovação tem uma tendência, quem decide é o povo, mas tem uma tendência a ser muito baixa e isso me preocupa. E tem a própria situação do reconhecimento, né? A propaganda eleitoral no rádio, na televisão, vai ser bem menor, mas bem menor mesmo do que comparado nas outras eleições. E isso faz com que... E muitos eleitores ainda procuram rádio ou TV para poder identificar os seus candidatos. Às vezes não tem muito acesso à internet, enfim, o Maranhão tem uma cobertura digital ainda muito baixa. Então isso faz com que saia na frente, né, esse destaque, esses que já estão aí.
Já são conhecidos. Já são conhecidos, né? Já são conhecidos. E sem falar que a gente tem a questão das emendas, as questões, né? Tantos parlamentares, no caso lá do presidente, quanto, enfim, acontece de obras, se fazer presente, inauguração. Então, isso é isso que você falou. O cara é conhecido, usa o mandato para poder viajar, para poder... Então, ele tem essa vantagem em relação a quem está fora, né? Enfim. Então, mas claro que o eleitor tem as redes sociais, tem a internet e vai esperar a propaganda política também para tentar decidir. Agora, tem uma coisa que a gente precisa ficar de olho, que é a história do fake news. O TSE, o TRE, está todo mundo falando nisso, o peso que isso vai ter, né, os boatos que são criados e como cada candidato ou cada partido vai conseguir lidar com isso também, para tentar a eleição ou a reeleição. Eu gostaria muito de acreditar de uma eleição talvez mais estudada, que o eleitor tivesse, mas me desanimou muito, Pascoal, uma pesquisa recente que foi feita pelo próprio TRE no perfil do eleitorado maranhense. Assim, a gente tem mais a maior parte do eleitorado, uma grande fatia do eleitorado maranhense sequer concluiu o ensino fundamental. Então, é de ensino fundamental completo. Então, assim, eu tenho dito isso às várias eleições. Cada vez que melhorar a escolaridade do maranhense, a gente vai ter eleições, assim, mais pensadas, mais analisadas. Essa de fato, é a minha maior torcida mesmo nas eleições. Marques, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo seu retorno. Muito bom retornar, muito bom conversar com você aí de casa. Vamos que a eleição, de fato, está começando agora. Tem muita coisa para a gente falar. A seguir, polícia continua a investigação sobre causas da morte de detento dentro do complexo prisional em Pinheiro. Veja ainda as estratégias do mercado imobiliário para desempacar as vendas de imóveis e a redução do preço da cesta básica em São Luís.